James Alain e com a professora Luzinete, ou melhor, Laurinete, aqui no programa. Bom, professor James, você já teve momento de se deparar com uma situação dessa? Racismo na sala de aula? Sim, eu já me deparei com uma situação assim, dessa espécie. Um aluno que falou, né, do cabelo de uma menina. Menina bem moreninha, bem negra mesmo. E aí ele disse, o cabelo dela é ruim. Aí eu fui tentar mostrar, né, através de uma conscientização, o que é o padrão de beleza para uma sociedade e o que é um padrão de beleza para um outro tipo de cultura. Porque o padrão estético de nós que somos colonizados pelos europeus, o que é o padrão estético de beleza? É a pessoa do cabelo liso, é a pessoa da pele branca, da pele clara, são os olhos azuis. E eu fui tentar mostrar, eu digo, olha, só para você ter uma ideia, o cabelo dos negros, ele tem essa característica, porque a ciência, a história já está aí nos mostrando. A espécie humana ela surgiu na África, né? Até que se prove o contrário, mas o primeiro fóssil, o fóssil mais antigo da espécie humana foi encontrado na África. O ser humano ele foi passando por um processo de desenvolvimento, de adaptação. Então, como o sol incidia muito forte naquela região, automaticamente o organismo foi se adaptando e fez com que o cabelo tomasse essa característica, o cabelo encaracolado. Por quê? Porque ele protegia mais do sol. Então, o processo da adaptação humana. E eu fui tentando mostrar isso. Em cima disso, eu fui tentando conscientizar os diversos tipos de padrão de beleza que nós temos. Em cima disso, nós montamos um projeto de valorização da cultura negra. Professora Laurinete, você já se deparou também com alguma situação parecida? Já. Inclusive, com um aluno em sala de aula, onde era um aluno que sempre desistia, né, evadia no ano letivo. E um momento, era aluno de sextos anos, e eu, no momento, conversando com a turma e focando, assim, incentivando a ele não desistir, ele disse, professora, eu vou estudar, eu vou continuar estudando e um dia eu vou ser rico e vou ter uma fábrica. Aí eu percebi que ali, eu fiquei alegre, né? Opa, até aí tudo bem, né, professor? Uma fábrica de pente para pentear cabelo de bucha como o seu. Vixe. Aí eu olhei naturalmente, assim, os alunos ficaram assim, pasmos. Deu né? vontade de dar um cascudo na hora, não? Na hora assim, é um monte de coisa que... E aí eu disse, olha, muito bem, era o Wellington o nome dele, o Wellington Azevedo. Muito bem, Wellington. Para que você possa futuramente ter sucesso na sua vida profissional e realmente ter essa fábrica, né, com vários modelos de pente, você precisa continuar estudando. Esse é o recado que eu dou para você e para os demais. Se você não continuar estudando, ser persistente, vai ser difícil você realmente ter essa fábrica. Parabéns pela resposta sensacional. A Laurinda, ela também está interagindo conosco, ela diz... Bom dia, brilhante programa para um dia tão especial como hoje. O que falar sobre esse feriado não acatado por algumas partes de Alagoas? Professor James. Então vamos lá. Só aproveitar aqui e dizer aqui, né, esse feriado, Dia da Consciência Negra, estados que 100% aderem ao programa. Tá? De acordo com a Lei 5.724 de 95, como já foi destacado por você, todos os municípios de Alagoas, Amazonas, todos os municípios, Amapá, todos os municípios, Bahia, 3 municípios, Espírito Santo, 2 municípios, Goiás, 4 municípios, Maranhão, 1 município, Minas Gerais, 11 municípios, Mato Grosso do Sul, 1 município, Mato Grosso, sem Sul, Mato Grosso, todos os municípios, Paraná, 3 municípios, Rio de Janeiro, todos os municípios, Rio Grande do Sul, todos os municípios, São Paulo, 102 municípios e Tocantins, 1 município. Então, nós temos que ter sempre um olhar crítico diante da situação que o nosso país passa, culturalmente falando. Então, o que é que nós podemos entender? Nós temos leis federais que instituíram, e temos inclusive leis do ano de 2011, bem recente, instituindo esse feriado nacionalmente, só que infelizmente nós sabemos que em certos locais, devido a uma falta de conhecimento, uma falta de uma cultura mais aprofundada,
né? Isso não acontece na prática. Nós temos alguns municípios que decretaram esse feriado antecipado, né? Para combinar aí com um final de semana prolongado. Mas o que é que nós devemos dizer de uma forma bem objetiva e bem clara? O que falta é um conhecimento, uma valorização mais aprofundada do valor desse dia, dessa consciência negra, porque o nosso país, nós podemos identificar que foi construído pelos negros. E tem uma frase muito célebre que diz assim: existe uma história dos negros sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros. Então falta essa valorização a mais. A outra pergunta é: sabendo das lutas da resistência e a perda da própria vida de muitos negros, nesse dia memorável que alguns locais não aderem ao feriado, seria uma forma de esquecer tantas lutas e conquistas, professora? É a pergunta aí. Olha, uma pergunta muito pertinente. Eu, infelizmente, eu sou um pouco mais radical. Eu não entendo como um estado de Alagoas, que nós temos 69 comunidades remanescentes, reconhecida pela a Fundação Cultural Palmares, e alguns municípios ou antecipam ou não valorizam realmente uma data tão importante. Para mim é assim, é falta realmente de conhecimento e respeito. Respeito pela população negra, como o nosso colega colocou, que construiu economicamente a riqueza desse país. Então, os gestores, eles precisam realmente, primeiro, respeitar essa lei, por que ela foi instituída, e realmente ter um olhar para essa população, que nós sabemos que muitos dizem, né, que existe igualdade, mas não existe igualdade de oportunidade para a população negra no estado de Alagoas, no Brasil como um todo. Bom, Jackson Tigre, fica à vontade, se quiser interagir também aqui no bate-papo. Tem mais uma pergunta aqui. Maria Fernanda, aluna do professor James, Escola Maria de Nazaré. A pergunta é a seguinte: o que eles acham sobre a cota para negros? Então, antes de responder a pergunta, um abraço para todos os alunos, né, da Escola Maria de Nazaré, de modo especial. Eu tenho a impressão que os grupos de WhatsApp das professores estão bombando aí, que aqui está chovendo aqui, eu não vou dar conta de tanta coisa boa, viu? Todos os nossos alunos da Escola Maria de Nazaré, um abraço especial também para a professora Jaci, né? Jaci! A Jaci, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje. De modo especial também um abraço para as nossas diretoras, Célia, Helena, a coordenadora Margarida. Ela encontrou uma altura aqui, né? Com certeza. Coisa boa. Então, sobre essa pergunta da questão das cotas, eu acredito que há algumas opiniões que divergem, há outros que veem nisso uma oportunidade, um reconhecimento, há outros que não. Eu acredito que isso não é igualdade. Eu acho que a igualdade seria que todos pudessem competir de uma forma igualitária, podemos dizer assim. É porque o Brasil ele tem uma dívida histórica enorme com a cultura afro, com os negros, e não é simplesmente uma cota que vai colocar isso numa pauta, que vai colocar isso, que vai dar um resultado positivo a isso. Eu acho que seria um resultado positivo se nós vermos, por exemplo, essa desigualdade que existe no nosso país. 75% das vítimas de homicídios são negros. A perseguição religiosa. Temos aí um instituto que mostra que de 500 empresas no Brasil, só 4,7% do quadro executivo são negros. 71% da nossa bancada federal são brancos. Então, acho que deveria ter uma política pública mais abrangente, que abrangisse a todos, que acolhesse a todos, não de uma forma tão pequena, que eu acho assim, professora Laurinete. Pronto, as cotas é uma política de reparação, né? Reparação de mais de 300 anos, onde essa população ficou à margem de tudo, principalmente do processo educacional. Existe, assim, muitas pessoas que divergem, assim, na opinião, né? Talvez por falta de conhecimento, porque muitos acham que as cotas é facilitar para que a negritude elas entre na universidade. E eu fico muito apreensiva porque em 1992, na sala da FFPA, que hoje é o NEAL, eu era a única negra na sala de aula. E naquele momento me preocupava muito. Diante de toda essa exclusão, eu penso o seguinte: realmente a cota ela é com a política ela é muito pouca.
Mas tem algo assim positivo que eu percebo. Porque semana passada, no Jornal Nacional, foi dito o seguinte, que, segundo os dados, né, hoje a população negra, os nossos jovens, eles já são 54% de negros e pardos nas universidades. Eu fui dormir tão feliz, muito feliz, mesmo com o sistema, né, defasado, mesmo com tão pouco, que realmente, como uma política de reparação, é pouco. Mas eu acho que já é algo que a partir de 2003, essa população, ela já foi sendo assistida, né? Mas ainda eu considero pouco. Muito bem. Olha, agora são 11 horas pontualmente. Jackson Tigre, vamos para o intervalo e a gente volta em seguida. Deixa eu só fazer um registro aqui em tempo, que agora há pouco, com relação à negritude, passei aqui as informações, tal, mas não citei a fonte, tá? Então, bom dia, saudações à negritude brasileira, em especial à negritude lagoana e arapiraquense. Esta data que se faz necessária, não porque queremos destaque, mas porque ainda buscamos igualdade em vários setores da sociedade brasileira. Diga quem escreveu esse texto, professor. Adivinha aí. Jaci Lopes, pronto. Jaci Lopes. Professora Jaci Lopes. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar aqui outra mensagem que ela nos enviou. Tem também a participação aqui dos nossos ouvintes que estão interagindo através do WhatsApp 996-209191. Tem a participação do Jackson Tigre após o intervalo comercial. Vamos colocar aqui alguns áudios e também repassar aqui algumas mensagens que estão chegando. 996-209191. O Pajussara da Gente tem um oferecimento especial da Ilumisol. A partir do valor médio de seu consumo, apresentaremos uma solução para você. A Ilumisol é a maior empresa de energia solar do Brasil. Temos a energia certa para a sua empresa crescer, utilizando o sol como solução para reduzir em até 95% sua conta de luz. Ilumisol, economizando hoje, preservando o amanhã. Rua Paula Magalhães, 390, Arapiraca. Telezap 99978-1990. Jackson Tigre. Pajussara da Gente, o programa que faz a diferença.